Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo, falaremos sobre mais uma das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola dos talentos. O que podemos tirar dessa parábola? Uma lição para a nossa vida. O que podemos aprender com ela e o que o Senhor Jesus quis dizer com a parábola dos talentos. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aí embaixo, se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A parábola dos talentos está registrada no Evangelho de Mateus 25, 14 ao 30. O significado da parábola dos talentos fala sobre a responsabilidade e prestação de conta no juízo. Algumas pessoas confundem essa parábola com a parábola das 10 minas, registrada lá em Lucas 19, 12 ao 27. Mas as duas parábolas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes. Vamos entender o contexto histórico desta parábola dos talentos. A parábola dos talentos está localizada na narrativa bíblica logo após a parábola das 10 virgens. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como o sermão escatológico. Conheça o significado e vamos entender esse significado desta parábola juntos. O sermão começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E naturalmente, ele continua por todo o capítulo seguinte. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância e a da realidade do juízo vindouro. Jesus diz muito claramente que nesses dias os salvos e os ímpios serão separados. A parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído. Muito bom nós lembrarmos disso. Vamos entender a explicação dessa parábola. Jesus fala nessa parábola sobre um homem, dono de muitas propriedades, preste a viajar. Esse homem confiou os seus bens a seu servo. Para um servo, ele deu 5 talentos, para outro servo deu 2 talentos, e para o último servo deu 1 talento. Esse talento confiado aos servos era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era um salário pago pelo dia de trabalho, ou dia de um trabalhador comum. Logo, um talento equivale a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico e, em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantia a seus servos, obviamente, ele esperava por um rendimento. Outras características interessantes é que esse senhor confiou uma quantidade diferente de talentos a cada servo, meus irmãos. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuía mais habilidade para os negócios que o outro. Sobre essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar, queridos. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, enterrou esse talento e ficou aguardando a volta do seu senhor. O costume de enterrar no chão a quantidade de dinheiro ou tesouro diverso era uma prática comum da época. Quando o patrão lhe retorna de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados.
O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar a seus servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participar da sua alegria, ou seja, comemorar com ele. Essa expressão, ela remonta, ou seja, a uma ideia de confraternização, uma espécie de festa onde os servos sentariam à mesma mesa com o seu senhor, para juntos se alegrarem por causa dos resultados. Já o servo que recebeu um talento e enterrou foi chamado pelo proprietário de mau, negligente e inútil, diferentemente dos outros. Ele não foi convidado a participar da confraternização com o seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha. Falando a respeito dos restantes e apenas que tinha um terrível talento. Conheça também mais explicação a qual vamos falar aqui nesse vídeo. Vamos entender esse significado da parábola dos talentos, ao longo dos anos diferente, e de diferentes interpretações para entendermos. Sugerem sobre a parábola dos talentos duas interpretações, e elas se destacam das demais como as principais. Uma defende melhor que esta parábola se refere ao povo judeu. Já a outra sugere que o ensino dessa parábola abrange a totalidade dos cristãos, incluindo os cristãos verdadeiros, e os morminais. Claro que essa parábola foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus, e provavelmente eles conseguiram estabelecer paralelos claros entre o significado da parábola e as características históricas do ambiente em que vivia. Porém, obviamente, o significado da parábola dos talentos não ficou limitado aos seus discípulos, mas alcançando a todos os cristãos de todas as épocas. Também, muitas interpretações erradas, queridos, e alegorias foram feitas sobre a parábola. No geral, essas interpretações buscam atribuir significado específico para cada elemento descrito por Jesus. Jesus, servo e o talento. Seja como for, o mais importante é estar atento para não ignorar a mensagem principal da parábola. Na maioria das vezes, o excesso de alegoria acaba distorcendo o ensinamento fundamental transmitido pelo nosso Senhor. Seja qual for a interpretação, nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola dos talentos dá uma ênfase, ou seja, o princípio do que cada um recebeu dons, oportunidade. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza os bens do seu Senhor. Vamos entender então e aprender um pouco sobre esta lição do nosso Senhor Jesus Cristo, registrada nas parábolas dos talentos. Podemos aplicar em nossas vidas várias lições presentes na parábola. Aqui vamos destacar o primeiro ponto. A parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. Nosso Deus concede talentos, dons, habilidade e oportunidade de acordo com nossa capacidade. Ele seria injusto se fôssemos nós algo que não pudéssemos administrar. Por exemplo, uma pessoa sem o preparo necessário jamais pode ser colocada na previdência de uma grande empresa em crise, vamos dizer, com a finalidade de salvá-la. Seria injusto colocar uma pessoa numa situação tão difícil, sem que ela tenha capacitação necessária. Da mesma forma, Deus não colocaria em situação muito complicada uma quantidade de talento que não pudéssemos administrar com
propriedade, queridos. Segundo ponto, a parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas dão uma ênfase sobre o fator de que o servo inútil recebeu apenas um talento, mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados. Isso podemos falar de um trabalhador da sua época. Acredite, isso era muito mais do que o suficiente para realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse mais. Com isso, aprendemos que o que parece pouco, na verdade, é muito. Alguns intérpretes defendem que aquele servo da parábola era escravo e nem pudesse ter salário, mas se considerarmos que aquele servo era um trabalhador comum da época, o servo que recebeu apenas um talento teve em suas mãos uma quantidade que muito provavelmente nunca havia ganhado em toda a sua vida. Por causa da expectativa de vida daquele tempo, boa parte das pessoas não chegavam aos 20 anos de trabalho. Mesmo aos olhos de alguém, que alguém pareça ser pouco. O que Deus nos confiou é muito mais do que podemos conseguir por conta própria. Terceiro ponto dessa parábola. A parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso. Somos apenas depositórios. Que isso, pastor? Não somos donos dos talentos, do que nós recebemos. Nossa função é administrar, é zelar por aquilo que Deus nos deu. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e capacidades, mas eles não conseguem enxergar que um dia terão de prestar conta de tudo ao seu verdadeiro dono. Vamos para o quarto ponto dessa parábola. Ela nos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus, pode ter, ou seja, depositado em nós, tamanha confiança. Nós devemos aperfeiçoá-la, a fim de que ele seja útil para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Deus. Quinto ponto dessa lição. A parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos. Não há algo ainda mais valioso. Na parábola dos talentos, dos servos bons, eles receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que eles receberam, ambos seriam colocados em responsabilidade ainda maiores. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia equivalente a 100 anos de salário de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele poderia ganhar no futuro. Muitas pessoas gostam de fazer elogio com esses detalhes da parábola, principalmente focando, ou seja, resultados materiais, mas penso que é melhor. A melhor interpretação é considerar que nada do que nós conhecemos ou recebemos nesta terra, por mais valioso que seja, se compare à promessa da eternidade. Participaremos da alegria do nosso Senhor Jesus juntos à mesa. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria, ele ofereceu ao empregador uma oportunidade de ocupar uma posição qual não tinha direito. Eles se sentaram à mesa com o seu senhor. Juntamente com ele, os servos regozijaram e se lembrando do trabalho que foi desempenhado por eles. Os cristãos verdadeiros serão convidados a participar de uma mesa a qual não tinham direito.
direito algum de participar. Porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do nosso Senhor, que confiou a eles, a nós, os seus talentos. Esse servo fiel estará presente no grande banquete celestial. Sexto ponto desta lição da parábola dos talentos. Ela nos ensina que o servo mau, além de negligente e perverso, não assume a sua culpa. Se não lemos atentamente essa parábola, podemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros, ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo. Porém, isso está errado, meus irmãos. Aquele servo não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo, ele era mau e perverso nas contradições de suas palavras. Ele revelou, uma natureza egoísta que foi incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Veja bem, já escutei alguns pregadores interpretando essa expressão como um tipo de elogio. Alguns até dão uma ênfase que o nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu senhor. Como seu comportamento, a sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e de ser maldoso. Quando ele diz: seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu senhor exige algo ao qual não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é cruel, e fiquem amedrontados, não apliquem seu dinheiro, a culpa é totalmente sua. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto tentando colher onde não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. Na parábola, notamos que o patrão declarou que o servo ele enforcou em suas próprias palavras. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta juros. Perceba que ele simplesmente está falando: se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. O servo incompetente não assume seu erro. Ao contrário, ele busca apresentar culpas. 7 ponto dessa parábola, que nos ensina que até o pouco que se tem será tirado. O servo inútil era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo que pertenceria ao seu senhor, ele estava mentindo. O que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. Quando depositamos uma continha no banco, esperamos reavê-la corrigida por juro, não é? Esse é o nosso direito. Caso contrário, estaríamos sendo roubados. Aquele servo mau também roubou o seu senhor quando enterrou o talento e deixou pelo menos de ser aplicado com os bancários. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha, pois naquele momento ele passou a ser devedor de seu senhor.
8º ponto da lição. A parábola dos talentos ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Algumas pessoas interpretam essa parábola de forma totalmente errada. Confundem os talentos com a graça salvadora de Deus. Ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Definitivamente, esse não é o princípio ensinado na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para absorver alguém no juízo vindouro. Em Mateus 7, 22 ao 23 está relatado isso. Ninguém poderá apresentar multiplicações dos talentos que recebeu como um resultado de mérito para a salvação eterna. Mas se fôssemos aplicar o conceito da salvação, seguramente podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação, como muitos alegam. Na verdade, ele nunca teve. Embora fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu Senhor e o julgava da mesma maneira, completamente equivocado.